Bom dia para todos, bom dia ao ministério, uma alegria poder estar com vocês também. E você aí de casa, o nosso bom dia, a nossa acolhida, que Deus possa abençoar a todos nós, povo brasileiro, que hoje celebramos o 7 de setembro, dia da nossa independência, a independência do Brasil. E aí nos perguntamos, será que de fato somos uma nação independente? Será que de fato estamos livres da escravidão? Será que de fato estamos livres ou submissos a fortes regras? Por isso, no início dessa pregação, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha ao coração de cada um, de cada uma das pessoas espalhadas por esse Brasil. Esse Brasil que guarda tantos Brasis, tantas realidades diferentes, distintas, tantas realidades sofridas, tantas realidades escondidas que nós nem imaginamos que existem. Por isso peçamos ao Senhor nesse instante, que venha com a sua graça redentora, tocar no coração de cada povo, tocar no coração deste povo brasileiro, de cada homem, de cada mulher, para que nós possamos com confiança construir uma nação independente, livre de corrupções, livre de injustiças, livre da maldade, livre da ganância, uma nação capaz de dar condições a seu povo de viver com dignidade, uma nação capaz de ser uma nação de amor. Lembremos que o primeiro nome dado à nossa terra, quando aqui os nossos colonizadores chegaram, foi que esta terra era a terra de Santa Cruz. A Cruz Santa do Senhor deu nome a esta terra que hoje chama-se Brasil. A Cruz Santa do Senhor batizou essa terra. A Cruz Santa do Senhor foi erguida em nossa nação, e o nosso povo nasce do amor à Santa Cruz. A cruz de Cristo é a nossa independência do pecado. Por isso eu convido a você, você que está aqui conosco, e você que está aí em casa, a pedir ao Senhor a coragem necessária, a força necessária, para vencer os desafios advindos da vida, essa vida que de repente nos tira o chão, esta vida que de repente transforma o nosso viver, essa vida que muda repentinamente. Peçamos ao Senhor a força de buscar nele a coragem de nos tornar homens e mulheres independentes do pecado, pela cruz de Jesus. Por isso coloque a mão no seu coração aí em casa, e você aqui também, e vá pedindo ao Senhor a graça e o dom do Divino Espírito, que o Espírito Santo de Deus venha tocar em você, iluminar todo o seu ser, sua mente, suas ações, suas palavras, seus gestos, suas opções. É o Espírito Santo de Deus quem guia, é Ele quem faz acontecer. Por isso, abramos espaço para este Espírito nos guiar, o Espírito que é fruto do amor do Pai e do Filho, o Espírito que vem em cada um de nós, o Espírito Santo de Deus, que vem nos trazer a graça redentora. Sim, Senhor, aqui estamos hoje, nesse dia em que celebramos a independência da nossa pátria, a independência do Brasil, a independência desta nação, quando nos tornamos um povo, uma nação, e pedimos, Senhor, vem sobre cada um de nós, vem sobre o povo brasileiro, vem sobre o povo desta terra de Santa Cruz, vem trazer-nos alento, vem trazer-nos consolo,
Vem trazer-nos coragem para vencermos os desafios de cada dia. Vem trazermos a força, vem trazermos o vigor necessário para que nós possamos abraçar a nossa cruz, não como um sofrimento, mas como vitória. Essa cruz que vem do teu Filho. Vem Jesus, vem nos encorajar, vem nos transformar, vem fazer de nós um povo teu, um povo vosso. Vem, Senhor Jesus, vem e não tardeis em nos colocar no teu caminho, em colocar na tua via, a via da cruz, a via do amor, a via da entrega total e absoluta, a via que nos transforma em homens e mulheres vossos, em homens e mulheres da cruz, homens e mulheres que recebem de vós, Pai amoroso, a graça de cada dia viver. Ó Espírito Santo de amor, de graça e luz, traz a tua força, traz o teu vigor para cada um de nós. Vem com o teu amor, vem com a tua graça, vem nos iluminar, vem nos guiar, vem nos salvar. E é por isso que nós queremos elevar ao nosso Deus o nosso canto, o nosso louvor, a nossa exaltação, porque Deus é o Deus do amor, Ele que se entrega a cada um de nós, exclusivamente por amor. Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Peça ao Espírito Santo que venha. É o Espírito Santo do Senhor, Espírito Santo, que vem transformar a nossa vida com o poder, tocando o nosso ser, a nossa alma. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Juntos, vem Espírito Santo, Espírito Santo, este Espírito de amor. com teu poder, Cantemos com nossa toca fé. meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser o novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser o novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser o novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser o novo homem pelo teu poder renascer. Vem, Espírito Santo, com teu
é o Espírito Santo de Deus que toca em cada um de nós. Por isso agora nós vamos dar início à nossa pregação, iluminados por esse Santo Espírito. E você que tem a sua Bíblia, nos acompanhe na leitura do Evangelho que eu escolhi para hoje. O Evangelho que vai nortear a nossa pregação. A palavra de Deus que vai guiar esse nosso dia de hoje. A palavra que vem iluminar, essa palavra que é luz, essa palavra que é bússola, essa palavra que nos aponta um norte. Então, tome sua Bíblia e abra no Evangelho de São Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 21 a 27. Mateus 16, versículos de 21 a 27. E vejamos o que o Senhor nos diz com essa palavra. Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não te permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na sua glória, na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Este é o Evangelho de São Mateus, que encontramos no capítulo 16, nos versículos de 21 a 27. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós temos como tema a cruz de Cristo, nossa independência do pecado. E o Evangelho que nós acabamos de escutar, ele nos mostra claramente que Jesus, ele nos aponta a cruz como a nossa fonte de vida. Vejamos que Jesus, ao falar com os seus discípulos, ao falar da cruz para aqueles que conviviam com ele, Jesus, ele vai dando a conhecer aquilo para o qual ele veio. Depois que Jesus, ele faz o seu anúncio, ele faz o anúncio do reino, ele prega o reino, ele multiplica os pães, ele cura, ele faz os milagres acontecerem. Depois que Jesus, ele começa a dar a conhecer a beleza do reino de Deus, é a hora de Jesus anunciar a consequência da sua vinda no mundo. Ou seja, aquilo para o qual ele veio, aquilo que ele veio realizar, que é a salvação da humanidade. E ele diz aos seus discípulos: o Filho do Homem sofrerá. Ele vai cair nas mãos dos mestres da lei, dos anciãos, vai sofrer, vai morrer e vai ressuscitar. Vejamos que isso se configura no anúncio da paixão. Jesus começa a anunciar de que morte vai morrer. Jesus começa a anunciar o sofrimento que ele vai padecer.
Jesus, ele começa a dar a conhecer aquilo que vai acontecer com ele. E esta notícia, ela não agrada muito aos discípulos de Jesus. Por isso eu pergunto a você: você gosta de sofrer? É agradável o sofrimento a você? Você pede o sofrimento para que ele venha até a sua vida? Quem gosta de sofrer? Mas nós podemos evitar o sofrimento? Nós podemos escolher sofrer ou não sofrer? Não. A gente pode escolher permanecer ou não no sofrimento. E foi por isso que os discípulos de Jesus renunciaram este fato, este anúncio de Jesus. Porque Jesus anunciou a cruz. Jesus anunciou o sofrimento pela cruz. E aí, para que nós entendamos esta atitude dos discípulos de Jesus, nós precisamos entender o que é a cruz. Todos nós cristãos católicos, ou um bom cristão que se preze, nós temos em nossas casas uma cruz. Ou eu estou errado? Será que na sua casa você não tem uma cruz? Será que no seu peito você um dia não carregou uma cruz ou carrega hoje? Todos nós temos, de algum modo, uma cruz. Essa cruz para nós hoje, ela é sinal. Ela tornou-se um sinal universal do nosso cristianismo, da nossa fé em Cristo. Mas nem sempre foi assim. A cruz, ela não tem a origem em Cristo. A cruz, ela não nasceu no cristianismo. Nós já percebemos que a cruz era um sinal encontrado entre os povos assírios, os povos egípcios, e nós víamos na cultura pagã muitos indícios deste sinal. Nós víamos nos deuses pagãos a figura da cruz. E essa cruz, ela sempre estava ligada com a divindade, com algo divino. Então, para os povos pagãos, também era um sinal divino. Todavia, esta cruz, ela passou a ser um instrumento de tortura. Os persas, o povo persa, ele passou a utilizar a crucifixão como forma de castigo, como forma de morte, como forma de tortura. Então a cruz, ela passou a ser o quê? Ela passou a ser um temor, um instrumento de morte, um instrumento de tremor. Por quê? Porque a cruz era dado como castigo para aqueles que infringiam regras, como castigo para aqueles que estavam fora das normativas. E aí a cruz era o suplício maior que alguém podia padecer. Então a cruz, ela passa a ser um instrumento de temor, um instrumento de terror, um instrumento de castigo. Tanto é que no livro do Deuteronômio, nós encontramos claramente a maldição da cruz, quando lá no livro diz: maldito aquele que morre pendurado numa cruz. Ou seja, aqueles que recebiam a cruz como castigo, aqueles que recebiam a morte de cruz, eram tidos como malditos. Ora, se quem morre na cruz é maldito, se quem morre na cruz é um fora da lei, se quem morre na cruz é aquele que é bandido, como que o Filho de Deus ia morrer na cruz? Como que o Filho de Deus ia ser um maldito? Por isso Pedro diz a Jesus no Evangelho de hoje: Senhor, que este mal não te aconteça, que Deus te livre disso, que Deus te livre desse padecimento. Quantas vezes nós também temos a mesma atitude de Pedro?
Quantas vezes nós queremos distanciar a cruz da nossa vida? Quantas vezes nós não queremos escutar aquilo que Jesus nos fala a partir do mistério da cruz? E aí temos a renúncia de tudo aquilo que vem de Jesus Cristo. E renunciamos tudo aquilo que brota do coração de Deus. A cruz, antes de se tornar um símbolo universal do cristianismo, ele é difundido como ornamento da cultura pagã. Então, antes de nós cristãos assumirmos a cruz, os pagãos já tinham assumido, já era difundido entre eles. A cruz, ela passa para a nossa vida como um instrumento de salvação a partir de quem? De Jesus Cristo. Por quê? Porque a cruz, como instrumento de suplício, como instrumento de castigo, como um caráter infame e escandaloso, ela passa a se tornar algo que causa estupor nas pessoas, assim como causou estupor na vida dos discípulos de Jesus. Porém, os apóstolos de Jesus conheciam bem esta vivência da cruz, e por isso distanciavam-se cada vez mais daquilo que Jesus falava, daquilo que Jesus pregava, daquilo que Jesus anunciava, quando Jesus disse: o Filho do Homem irá padecer, irá sofrer, irá ser crucificado. Para os discípulos de Jesus, não era agradável ouvir isso, e aí renunciavam aquilo que Jesus falava. Porém, o movimento de compreensão da cruz, ele acontece bem depois. Somente depois da ressurreição de Jesus é que a comunidade cristã, ela vai compreender esse mistério de amor de um Deus que se entrega, de um Deus que se doa, de um Deus que não poupa a sua vida por amor aos seus. Mas não vamos pensar que a cruz de Jesus, ela começa somente quando ele é condenado, somente quando ele sofre o padecimento do Calvário. Não. Desde o nascimento de Jesus, desde o momento que Jesus nasce, Jesus abraça a sua cruz. Como foi o nascimento de Jesus? Será que ele nasceu confortavelmente, dentro da sua casa, dentro da sua família, esperado pelos seus? Não. Jesus nasceu fora de sua terra, foi nascer em Belém de Judá. Onde? Numa estribaria, junto aos animais, já nasceu excluído. Ao nascer, Jesus, ele é ameaçado de morte. Herodes já queria matar todos os primogênitos. Por quê? Porque já sabia que o Messias havia nascido. E Jesus, ele é banido. Jesus torna-se um estrangeiro. Jesus vai para a terra do Egito com seu pai e sua mãe. Olha a cruz. Olha a cruz de Jesus, que já começa a ser carregada, que já começa a ser vivenciada na vida daquele pequeno menino, filho de Maria. Então a cruz de Jesus começa durante toda a sua vida, e ela vai ser culminada lá no Calvário. Ela vai ser levada a termo quando Jesus, ele é condenado a partir da inveja, a partir da má compreensão, a partir do mal e a partir daquilo que não foi compreendido pelo povo que não queria aceitá-lo como Messias. Assim também acontece conosco, quando não queremos aceitar o mistério de Deus na nossa vida. Quando rejeitamos o mistério de Deus no nosso viver, e rejeitamos aquilo
que Jesus vem anunciar? O que é que Jesus vem pregar? O que é que Jesus vem dizer? Ele vem nos anunciar um novo modo de ser e de viver. Um modo de viver a partir de uma lei, de uma norma nova, que é a lei do amor. E ele resume tudo isso no único mandamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E quando nós ouvimos isso de Jesus, amar o próximo como a nós mesmos, nós vemos o quão difícil é assumir esta missão de amor. O quão difícil é assumir essa missão de fazer com o outro aquilo que nós queremos que seja feito conosco mesmos. Por quê? Porque nós somos seres limitados a partir do nosso pecado, a partir da nossa realidade pecadora. E como que isso entra na nossa vida? Como que o pecado entra no nosso viver? O pecado entra na nossa vida como uma herança. A herança adâmica, ou seja, aquilo que recebemos dos nossos primeiros pais. Aquilo que recebemos daqueles que primeiro experimentaram a graça de Deus. Adão e Eva, ao serem criados, Adão e Eva, ao serem colocados no paraíso, recebem tudo de Deus. Recebem também a graça da imortalidade, de viver junto a Deus para sempre. E Deus construiu tudo com amor. E lá no livro do Gênesis, nós vemos o relato da criação. E lá diz: Deus viu que tudo era bom e abençoou. E criou o homem e a mulher para quê? Para dominar todos os peixes do mar, as aves do céu. E pediu somente uma única coisa ao homem e à mulher: que este homem e essa mulher o amassem sobre todas as coisas e lhe prestassem obediência. Era só isso. Era somente essa prova de amor que Deus queria do homem e da mulher. Todavia, do coração deste homem e dessa mulher, nasce o desejo de ser maior que Deus. E que desejo é esse? E que pecado é esse? O pecado da ganância. O pecado da soberba. O homem, a mulher, o ser humano, que quer ser maior que Deus. E o que acontece? Deixou-se envolver e deixou-se seduzir pela tentação do mal. O mal, o demônio, aquele separador, aqueles sentimentos que nos tiram da rota do sagrado, entrou no coração do homem e da mulher e fez com que eles quebrassem o mandamento do Senhor, que era de não comer do fruto da árvore. Aquele fruto proibido. Era só isso. Eles podiam fazer de tudo, menos comer do fruto. Essa era a prova de amor. E quando homem e mulher arrebentam, quebram, rompem com aquilo que Deus pede, rompem com a graça, rompem com a harmonia, quebram o pacto de amor com Deus. E quando isso acontece, o pecado entra no mundo. O pecado entra no coração do homem e da mulher. O pecado torna-se uma referência para a nossa vida. E é claro, isso é muito claro na literatura sagrada, na literatura bíblica. Quando homem e mulher pecam, eles se percebem nus e se escondem. E o que acontece depois disso? Deus vai buscá-los. E eles, antes mesmo que Deus os castigue, eles saem da presença de Deus. Eles se retiram da presença do sagrado. Eles saem da frente da presença
da divindade. E esta é a atitude do pecado. Quando nós pecamos, nós saímos da frente de Deus, nós deixamos a graça de Deus. Quando nós pecamos, nós rompemos com essa graça. E aconteceu isso com os nossos primeiros pais. Então, quando Deus os expulsa do paraíso, Deus, ele apenas concretiza aquilo que já está feito. O homem e a mulher, eles saem do paraíso, eles deixam a presença de Deus e vão, e a justiça de Deus os pune. Por isso, meu irmão, minha irmã, o castigo, ele é pedagógico, ele é para saber que nós erramos, e nós precisamos nos refazer, e isso é realizado a partir da nossa retomada com a graça de Deus. Por isso o pecado entra no mundo, e o sofrimento entra com ele, e nós sofremos por quê? Porque nós somos finitos, finitos diante da vida, finitos diante do viver, finitos diante da limitação. Nós somos finitos, nós somos incapazes, e a nossa incapacidade, ela se torna plena somente em Deus. Quando nós não podemos fazer tudo, Deus vem realizar em nós todas as coisas. Por isso hoje, quando nós refletimos e pensamos a partir da cruz de Cristo, a cruz, ela vem fazer esse resgate. Quando Adão e Eva, ele peca, ele sai, ele rompe com a graça de Deus, e somente Deus pode nos resgatar. Nenhum homem, nenhuma mulher seria capaz de fazer esta retomada da graça divina. Somente Deus é capaz de resgatar o homem e a mulher. Por isso Deus mesmo vem, Deus mesmo assume a nossa condição humana, Deus mesmo vem se fazer gente, Deus mesmo vem caminhar conosco, Deus vem assumir a nossa carne, Deus vem assumir a nossa vida. E é aquilo que São Paulo fala na carta aos Gálatas: na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido para ser gente, para ser homem. E somente Deus, feito homem, pode assumir a cruz, pode assumir o nosso pecado, e pode se oferecer como resgate a muitos. E é aí que a cruz, ela se torna sinal, ela se torna símbolo, ela se torna elemento de salvação. Aquilo que outrora era sinal de escândalo e de temor, passa a ser sinal sagrado, passa a ser sinal de vida, passa a ser árvore da vida. Se pelo homem, se por Adão, entrou no mundo o pecado, por Cristo entra no mundo a graça, a salvação. O Cristo é o novo Adão, aquele que vem trazer para nós a vida nova, e a cruz é o elemento pelo qual essa vida pode vir até nós, porque é da cruz de Cristo que brota a salvação, é da cruz que verte, que emana o sangue do Cordeiro imolado, esse sangue que vem purificar, que vem lavar, que vem alvejar as nossas almas, que vem alvejar a nossa vida. Por isso não temamos olhar para a cruz e ver nela a nossa salvação. Então, a partir daí, a cruz torna símbolo do cristianismo, símbolo de salvação. Então vejamos o trajeto: a cruz de uma cultura pagã, de um instrumento de morte, de tortura, ela passa a ser sinal de vida, ela passa a ser sinal de Deus,
sinal de salvação. E ela ganha grande impulso somente no século IV, quando, dentro da sociedade cristã do século IV, Santa Helena, mãe do imperador Constantino, ela consegue encontrar lá na Palestina, lá em Jerusalém, as relíquias da cruz de Cristo. Como que ela encontra isso? Através de escavações. Santa Helena dedicou-se muito à busca da cruz de Cristo. E tinha-se o costume de enterrar o instrumento de morte, juntamente com os restantes, com aquilo que foi feito. Então, nas escavações, foram encontradas 3 cruzes. E em uma delas, tinham os pregos e tinha a coroa de espinho. E como saber qual a cruz de Cristo? E um bispo da época diz: a cruz de Cristo faz o milagre. E aí pediu para que uma mulher que vivia doente tocasse nas cruzes. E quando ela toca em uma delas, ela fica completamente curada. E aí o bispo diz: esta é a cruz de Cristo, porque é da cruz de Cristo que emana a vida, que emana o milagre. E desde então, Santa Helena, ela começa a difundir o culto à cruz. Ela espalha relíquias da cruz, ela traz parte da cruz para Constantinopla, ela leva parte da cruz para Roma, e a partir de então, começam as devoções para com a cruz de Cristo. E até então, não existia na liturgia nada a respeito da cruz, e a partir daí, na liturgia da Sexta-feira Santa, é introduzido um culto à cruz, a veneração à cruz. Por isso que até hoje, na Sexta-feira da Paixão, nós temos o beijo da cruz, porque veneramos o instrumento de salvação, o instrumento que veio para nos salvar, o instrumento que passa a ser instrumento de vida. Então, a cruz de Cristo, ela vem realizar a redenção do gênero humano, a redenção de cada um de nós, a redenção do nosso pecado. É na cruz de Cristo que nós devotamos todo o nosso ser, todo o nosso viver, porque dos pés da cruz brota a vida nova no Cristo. Que a sombra da cruz nos salve, e que o Cristo que nela morreu, seja para todos nós sinal de vida, sinal de salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.